Fala, gente, vamos explicar rapidamente old-fashioned explanation de como funciona o jugular pulse, que é uma coisa que cria muita confusão na nossa cabeça, né? Porque a gente às vezes parece que entende inicialmente, depois confunde. A gente tem no pulso jugular, primeiramente, é o pulso jugular. Então, tudo que ele reflete é para onde ele está drenando, que é o átrio direito, tá? Então, tudo que está acontecendo aqui reflete o que está acontecendo dentro do átrio direito, que por sua vez se reflete no pulso jugular, beleza? Eu tenho duas ondas principais, que é a onda A e a onda V, e eu tenho uma ondinha menorzinha aqui, menos importante, 10, que é a onda C. Então, são três ondas, duas principais. E eu tenho dois descensos, que é o descenso X e o descenso Y. Agora vamos navegar no pulso jugular para você entender o que é cada onda e cada descenso fisiologicamente, bem como pegar um macetinho de prova para cada uma dessas fases, no que pode estar alterado ali. Então a onda A é muito fácil de você saber, porque, olha aqui, ó, aqui é a diástole. É a diástole ventricular, mas é a sístole atrial. Então A de atrial, ou de contração atrial. Então, nada mais fácil do que entender que o átrio contraiu, aumentou a pressão, fez essa ondinha A, beleza? Quando que eu paro de ter onda A? Se eu tiver o átrio sem contrair. Em que situação isso acontece? Fibrilação atrial. O átrio está assim, então não tem onda A. Aonde eu posso ter uma onda A muito alta, que a gente chama em canhão, cannon A-wave, quando a gente tem dissociação completa entre o átrio e o ventrículo. Por exemplo, no bloqueio átrio-ventricular de terceiro grau. Eles estão contraindo de forma totalmente dissincrônica. Então pode acontecer do átrio contrair com a válvula tricúspide totalmente fechada. Então a pressão vai dar um salto lá em cima. Então lembra das situações que causam o desaparecimento da onda A, como a fibrilação atrial, ou uma onda A cannon, né, em canhão, quando tem dissociação completa do átrio ventrículo, um bloqueio de terceiro grau, átrio ventricular de terceiro grau. E aí eu vou entrar na sístole, né? Então eu entro na sístole ventricular. E aqui eu estou falando da contração do ventrículo direito, né? De ambos, mas aqui refletindo a contração do ventrículo direito. Quando o ventrículo direito contrai, ele empurra a válvula atrioventricular, né? Aquela pressão de sangue antes de ejetar, empurra. Então faz aqui uma ondinha C. Então essa onda C é de contração ventricular direita, que empurra a válvula tricúspide para cima. Beleza? E esse descenso X? O que é esse descenso X? Esse X é de relax, é de relaxar. Relax, X, né? E o que está relaxando aqui? O átrio está relaxando. Lembra? A gente está na sístole. O átrio contraiu aqui, ele está então relaxando. Então o descenso X é a parede do átrio relaxando, então a pressão cai. Só que esse descenso X ele não é formado só pelo átrio relaxando, mas também por uma pressão negativa de sucção, porque o ventrículo direito está ejetando sangue na artéria pulmonar. Isso gera uma pressão negativa que vai puxar a válvula tricúspide para baixo, né? Então vai aumentar o espaço dentro do átrio direito. Então faz esse descenso aqui, beleza? Lembra que na sístole eu quero que todo o meu sangue vá para a artéria pulmonar. Então a válvula atrioventricular, no caso aqui a tricúspide, está fechada. Está fechada, beleza? Se a válvula está fechada e o retorno venoso nunca para, né? Eu tenho a onda V se formando. O que é a onda V? É a válvula tricúspide fechada e o retorno venoso da parte superior e inferior do corpo enchendo o átrio, tá? Isso é a válvula, é a onda V. A válvula tricúspide está fechada. No meio da diástole, o que acontece? A válvula tricúspide se abre e há uma equalização de pressão entre o átrio e o ventrículo direito, né? E o retorno venoso continua. Quando a válvula tricúspide se abre, eu tenho então o descenso Y. O descenso Y. Agora, entrando nas dicas de prova, assim como a gente falou da onda A onda X, ela não vai existir se eu tiver o quê? Uma incompetência da válvula tricúspide. Porque aqui eu tenho a sístole do ventrículo direito. Aqui está refletindo a pressão no átrio direito. Digamos que a minha válvula tricúspide esteja incompetente, quando o ventrículo direito contrair, eu não vou ter esse descenso aqui, porque eu vou empurrar o sangue de volta para o átrio direito. E para finalizar, eu posso ter alterações no descenso Y em duas situações que eu quero que você memorize e a gente finaliza essa aulinha de agora. Eu posso não ter o descenso Y numa situação de tamponamento cardíaco. Lembra? Eu tenho fluido em volta do coração, equalização completa das pressões das 4 câmaras cardíacas. Então, quando a válvula tricúspide se abre aqui,
eu não tenho espaço para encher o ventrículo. Então, eu não tenho descenso Y no tamponamento cardíaco. Outra situação que é até contraintuitiva é na pericardite constritiva, onde eu vou ter um descenso Y mais acentuado, tá? Eu tenho um ventrículo enrijecido que se enche rápido, né? Então, quando abre a válvula tricúspide ao enchimento rápido, ele também para de encher rapidamente, então ele sobe e faz depois o platô. É um shape de raiz quadrada, tá? Esse shape de raiz quadrada é da pericardite constritiva. Então, onda A, contração atrial, eu paro de ter na fibrilação atrial e tenho muito alto no bloqueio de terceiro grau. A onda C, a contração do ventrículo empurrando a válvula. O descenso X é o relaxamento do átrio e também a sucção na hora da ejeção ventricular. Eu paro de ter ele se a válvula tricúspide está incompetente, que o sangue volta para o átrio. A onda V é a válvula autoventricular fechada, o retorno venoso enchendo o átrio, né? Então eu tenho descenso Y quando essa válvula tricúspide se abre e o sangue passa do átrio para o ventrículo durante a diástole. Eu paro de ter o descenso Y, por exemplo, no tamponamento cardíaco, e eu tenho ele acentuado na pericardite constritiva.